Gente, jovens sem controle nenhum. Como lidar com eles? A rebeldia é até comum, né, nessa idade, mas como diferenciar quando a coisa está passando dos limites? Algumas respostas você acompanha agora na reportagem. Só uma olhada. O carro destruído é o retrato da inconsequência. O motorista era Álvaro Ferreira Neto, de 15 anos. Ele e mais 2 amigos adolescentes morreram. Outros 2 estão internados. Os garotos haviam saído de uma festa no centro de Imbu, na Grande São Paulo. Álvaro teria pego o veículo escondido do pai. Parou na traseira de um caminhão. Só uma aventura de 5 jovens, tudo de menor idade, né? 15, 16, 17. Bianca sofre a mesma dor das famílias dos garotos de Imbu. Ela descobriu, da pior maneira possível, que a filha enfrentava problemas. Pamela de Oliveira tinha 16 anos. Ela morreu no quarto de uma pousada em Ubatuba, no litoral norte do estado, no último dia 12. O resultado do exame toxicológico foi divulgado nesta segunda-feira. Overdose. Se você está usando droga, Pamela, fala comigo, filha. Porque que você com vida, eu não vou esquecer nunca isso. Você com vida, eu vou poder brigar, lutar por você. Quando os filhos apresentam problemas na adolescência, é sinal de que já existia um histórico de erros na educação. É difícil, não impossível consertá-los, garantem os especialistas em comportamento. Os pais precisam ter atitudes firmes, estabelecer limites e fazer que eles sejam respeitados pelos adolescentes, mas sem exageros e sempre através do diálogo. É o equilíbrio, né? Eu não vou apertar demais, mas também não vou ser frouxo. William fugiu de casa várias vezes. A primeira foi aos 11 anos. Aos 15, começou a roubar. Aos 17, a usar drogas. Foi preso 3 vezes. Largou o crime e as drogas há mais de 2 anos. Diz que o passado de rebeldia foi reflexo do que vivia dentro de casa. Eles falavam que era certo e mostravam que era errado. Sem conseguir dialogar com William, o pai tentava corrigir o filho de outra forma. Me dava uma cintada. Aí eu corria mais para minha mãe, que minha mãe sempre me apoiou mais. Só que aí depois também minha mãe começou a me dar uma cintada. Aí, pronto mesmo. Aí que eu desandei mesmo. A indiferença é terrível. Mas se alguém se importar com você, por exemplo, brigando com você, é melhor isso do que nada. Pois é. E aí, como lidar com esses jovens no auge das descobertas, das transformações e das decisões que devem tomar para o resto da vida? Como impor limites aos adolescentes? Será que se calar para não arrumar confusão é a melhor medida que os pais devem tomar? Para falar um pouquinho mais sobre esses assuntos, eu já estou aqui com a Sionara Bodanese Wolters, que é psicóloga. Mais uma vez, bem-vinda, obrigada pela participação. Bom, ali deu uma breve pincelada no VT, na reportagem. Mas como lidar com essa rebeldia dessa fase da vida que não adianta? A maioria dos adolescentes passa por essa fase. Não é adolescente, é aborrecente, que a gente já falou aqui uma vez também. Em primeiro lugar, eu queria até tentar desmistificar um pouquinho essa ideia do aborrecente. Isso é uma impressão que ela é nos passada pela mídia em geral, né? Novelas, eu sei que tem várias aí, que enfocam essa questão do aborrecente. E se nós fôssemos fazer, de repente, uma pesquisa aí na cidade, ou nos estados, no país, a gente vai ver que não é sempre essa imagem de adolescente que está dentro das nossas casas. Tem casos em que isso é acentuado, realmente. Há motivos para isso, mas eu não tenho uma visão tão pessimista assim da adolescência. Na sua visão, tem mais adolescente normal que não passa por essa rebeldia do que os aborrecentes que a gente citou? O próprio adolescente, ele é, de certa forma, rebelde, ele é de contestar as coisas, né? Ele está descobrindo, ele precisa se autotestar, digamos assim. Isso é comum de todos? Isso é comum. Agora, aí na reportagem foca legal também qual é o limite dessa rebeldia, né? Então, alguns casos mais em nível já de sintoma, eu diria, já, né? De doença, já extrapolaram, aí de pedido de socorro, até dá para falar assim, esses é que tem que ter um cuidado maior. Né? A rebeldia em termos assim de teimosia dentro de casa, né? De não obedecer tudo que pai e mãe falam, isso é um processo natural de desenvolvimento humano. Perfeito. E assim, gente, se você aí de casa tem alguma dúvida sobre esse assunto, se você é adolescente, quer colocar aqui a sua opinião, ou se você é pai ou mãe, tem alguma dúvida com relação à educação do seu filho, como lidar,
Sendo ele aborrecente ou não, pode ligar para cá, tá? O nosso telefone é o 3340-0070. Vou repetir, 3340-0070. Por quê? Você falou que alguns são os tais aborrecentes, quer dizer, posso dizer que são rebeldes, né? E os outros não. Só que às vezes não se escolhe classe social, onde vai nascer, que tipo de pais que são. Os pais podem ser os mais maravilhosos possíveis e os filhos caíram na aborrecência. Por que isso acontece? É influência realmente da educação ou é personalidade? A própria personalidade já é fruto também de um processo de educação, né? Há uma parte hereditária e uma parte de educação. Até que idade se forma a personalidade? Se nós retomarmos a ideia do velho Freud, conhecido e popularizado, ele nos diz que aos 7 anos a personalidade estaria formada. Baseado no quê? E é justamente essa questão que é interessante a gente ver, Susan. Aos 7 anos a pessoa estaria com os limites instalados ou não. É o que a gente chama do superego. A nossa censura interna, aos 7 anos, deveria estar pronta. O sujeitinho de 7 já deveria ter um termômetro aí de saber, né, o que pode e deve fazer e o que não pode. E quando a gente se pega nessa questão do adolescente rebelde e na questão dos limites, é meio, diria assim, tarde para tentar impor limite na adolescência. Quer dizer, a educação base seria até os 7. Os limites são impostos bem antes da adolescência. É claro que depois de adolescente vai ser complicado impor limites, mesmo que a gente tenha que trabalhar com eles, né? Qual é a diferença do limite do adolescente para o limite da criança? Na criança a gente tem que ser simples e direta. É sim, é não, é não. E no adolescente é o que a gente chama de limites elásticos. Não é permitir tudo, não é proibir tudo, mas assim, é saber onde o meu filho está, dar determinado horário para ele retornar, saber com quem está. Isso está certo. Isso é por aí. O limite é elástico, você adapta. Perfeito. E de acordo com o seu filho. Senhora, daqui a pouco eu vou querer mais exemplos disso, para os pais até se identificarem com tudo isso que a gente está falando, mas antes a gente já tem uma pergunta por telefone. Alô, quem fala? Boa tarde, é Rosemary. Oi, Rosemary, seja bem-vinda. Você fala de onde? Do Garcia. Aqui de Blumenau. Qual a sua dúvida, Rosemary? Eu só queria perguntar a ela se a falta de educação dos jovens de hoje não é a falta de presença dos pais, que hoje o pai já não tem mais a presença constante, chega de noite e só vê o filho por cima, não está mais aquela presença como existia, né? Exatamente, muito bem. Obrigada aí por sua participação. Tem bem a ver, né, isso que ela colocou. Está totalmente correto, não é fazer assim apologia ou querer culpar as mães por terem saído para o mercado de trabalho, né? É todo um processo histórico aí que levou a mulher ao trabalho, mas nesse movimento aí alguma coisa se perdeu e foi essa questão da educação dos filhos. Né? Antigamente eram papéis demarcados, o pai saía para trabalhar, chegava com o financeiro em casa e a mulher que passava o dia, né? Cuidando dos afazeres domésticos e da educação dos filhos. Com a saída dessa mulher, entrou um substituto aí, um coadjuvante. E seja uma babá, ou seja a creche, né? Alguém teve que exercer esse papel. E a gente sabe que educar é trabalhoso, né? Não é fácil. Outra vez eu lembro que eu comentei, filhos não vêm com manual. Exato. Então é no desafio do dia a dia. E com a saída da mulher do ambiente aí doméstico, algo se perdeu em termos de limites. Pois é, mas então vamos resgatar aquela pergunta anterior dos exemplos, né? Você falou que até os 7 anos, que é a fase onde a personalidade, segundo Freud, é concebida, seria a fase onde seria o tempo do sim e do não. De que forma esse sim e não devem ser impostos para as crianças até os 7 anos para que elas não se tornem adolescentes aborrecentes rebeldes? A questão do sim e do não, a gente sempre tem que pensar assim, em limites olhando para o social, né? O que é mais aceito socialmente e o que é menos aceito, é dentro desse. E sem todo o pacote de educação, ele tem que ser acompanhado com noções de bom senso e de uma certa flexibilidade. Porque se eu só digo sim para o meu filho, ele está se tornando alguém impulsivo, alguém que quer o desejo dele atendido a todo momento, né? Então, é esse que fica... Normalmente com filho único, né? Acontece bastante. É mais frequente, né? Mas nada impede que aconteça Sim, claro. em outras posições também, né? Na família. E o muito não, então, seria um efeito contrário, né? O cara que vira moralista, né? Nada pode, nada é permitido. Então, é esse limite de equilíbrio. Quando dizer sim e quando dizer não. Vai do bom senso de cada
mãe, no caso, cada pai, né, de cada família, de ter essa noção, até onde ele pode ir. Ok, e nos limites dos adolescentes, você citou que é importante, sim, saber com quem está andando, limitar horários, tal hora você tem que estar em casa, mas aí, digamos assim, se isso não acontece, eu botei para ele estar em casa até 1h da manhã, não chegou 1h da manhã, e aí? Em princípio, vale uma boa conversa. Eu sempre sou adepta de comunicação humana. Eu acho que conversando, por vezes, se entende. O que acontece é falta de diálogo, às vezes em casa, né? Mas conversando pode se entender. Colocar os prós e os contras dessa atitude e se repetir, de repente, assim, não tem que castigar na primeira, né? Pisou, na primeira vez não cumpriu. Vamos dar uma chance na segunda. Caso se repita, então, as medidas vão sendo um pouco mais, né? Drásticas é meio pesado, né? Mas o limite vai... Tipo, tirar o computador durante um dia, uma semana, coisa, né? Algo nesse estilo, né? E algo que se fale e se cumpra, porque às vezes tem pais que prometem, vou te tirar o computador. Passou uma vez, duas, não, o que eu tô dizendo, né? Pode continuar fazendo. Aí é que pior eu não vou... ainda, né, senhora? Aí é pior ainda. Vou te punir. Mais uma ligação. Alô, quem fala? Alô? Oi, quem fala? É a Margarete? Oi, Margarete, você fala de onde? Margarete? Caiu a ligação, que pena, pode retornar para cá, tá, Margarete? A gente vai atender a sua ligação. Bom, senhora, que mais de limites que as pessoas poderiam colocar nessa fase da adolescência? A gente citou 2 aí, que é o lance dos horários, de saber o horário que volta, com quem está andando, aí eu também vou além desse com quem está andando, sabe que aquele amigo não é uma boa companhia, digamos assim, está envolvido com drogas, ou é uma pessoa que não tem limite nenhum por educação de pais, tem que dizer, eu não quero mais que você ande com essa pessoa? É complicado. O adolescente, ele é naturalmente o que a gente chama de negativista, com relação à família. Se os pais dizem que é pedra, para o adolescente vai ser pau. Ele está nessa, né, de teste mesmo. Então, é aquele... E, além disso, o que é proibido, a gente aprendeu que é melhor, às vezes. Quanto mais você falar não, mais o sujeito vai transformar esse não em sim. Então, tem que usar aí algumas estratégias de recomendar, orientar, né, mas sem o proibir. Porque o proibir, ele vai dar um jeito de, né? Ele vai quebrar com a regra aí. É sempre no papo, né? Na conversa. E outra coisa, Susan, às vezes as companhias, elas são estabelecidas por identificação. O que faz com que o meu filho esteja procurando um companheiro drogado. Então, pode ser já, né? Os antigos já diziam, né? Dize-me com quem andas que eu te direi quem és. Não que ele vai se tornar um drogado, mas o que está fazendo com que ele... né, precise andar com esse grupo aí. Talvez alguma mudança na educação do próprio pai. Algumas questões, né, vão passar por aí. Perfeito. O castigo, você falou que é importante, não de primeira, depois de algum tempo, aí sim. E só posso um pouquinho... Claro. E o castigo, quando eu digo assim, não é o mesmo castigo da criança, né? Não ousem querer agredir fisicamente, no caso. Jamais né? O tapinha bater. Na criança ainda é tolerável. No adolescente vai causar um estrago maior aí. Vai ser pior, com o risco ainda dele revidar, né? Se ele já está sem limites, daqui a pouco ele está revidando. E bater em pai e mãe é muito complicado. Aí sim é que está instalado o problema, né? Bom, a gente tem mais uma ligação. Alô, quem fala? Alô? Quem fala? É a Luciane. Luciane? Sim. Oi, Luciane, você fala de onde? Eu falo da Rua Brusque, Blumenau. Perfeito. E sua dúvida, Luciane? É assim, ó, eu tenho crianças de 3 faixas etárias. Eu tenho a de 6 anos, a de 10 anos e o adolescente de 16 anos. Então, eu queria saber, assim, ó, quais os limites que eu posso impor nas 3 idades. Porque, geralmente, os pequenos já vão seguindo os adolescentes, né? Isso é bem verdade, é verdade, então, Luciane. Eu queria saber, assim, qual o limite que eu posso pôr entre essas 3 idades. Ótimo, perfeito. Muitas pessoas se identificaram aí com a sua pergunta. Tem também 3 filhos, ou então 2, mas em faixas etárias diferentes. E, normalmente, isso acontece mesmo, né? Um segue o outro. E aí? E aí, geralmente, o primeiro vai realmente abrindo caminho para os outros, né? O primeiro, sempre como pais, a gente peca um pouco mais até pela novidade da coisa, né? Então, com o segundo, terceiro, a gente já vai amolecendo, porque o primeiro há uma ideia assim, o primeiro filho, geralmente, ele é o mais exigido de todos os outros filhos. Porque quando nasce o primeiro, a família, que é um representante da sociedade, nós temos o dever de mostrar para o social de que nós somos bons pais e boas mães. Então, a gente exige bastante do primeiro.